Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Rita, com a prece inicial, Félix, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney, Rita e por mim, Cristiane, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Rita para conduzir a prece inicial. Pedimos que nos oriente na prática do Evangelho desta noite, que os Espíritos de Luz, que os nossos mentores nos assistam, tornando-nos dóceis aos seus conselhos e orientações, nos libertando de pensamentos de egoísmo, de orgulho, medo e insegurança, inspirando-nos na indulgência e na benevolência, na caridade e na compaixão, para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. Afasta, Senhor, os espíritos que possam nos induzir ao erro e dá-nos a Tua bênção, agora e sempre. Amém. Capítulo 105 do livro Caminho, Verdade e Vida, citado pelo Espírito Emmanuel, nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outros emissários divinos estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o Mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esses ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa imponentemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além no pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Esse capítulo assim, é bem interessante e me remeteu assim no início da caminhada, né, que todos nós temos, principalmente nas casas espíritas, né, onde a gente chega com muita vontade, querendo participar de tudo, né, louco para participar de uma mediúnica, por exemplo, e algumas vezes a gente se sente até frustrado por não ter sido convidado para esse ou aquele trabalho
na casa espírita. E essa lição vem bem a calhar, né, e nos explicar que, independente da nossa vontade, nem todos estão ainda preparados para poder participar dessa ou daquela atividade. Né? Isso nos lembra que requer muito estudo, muita dedicação e paciência, porque as coisas só acontecem na hora certa, só acontece quando tem realmente que acontecer. É interessante porque todos ali eram discípulos do Mestre, mas ele convidou apenas a 4, né, para participar daquela missão naquele momento. E frustrando com certeza a expectativa dos outros, mas o nosso Pai Maior, ele sabia, claro, o que estava fazendo, sabia o porquê dele convidar apenas aqueles, e nos dando assim essa lição tão importante, que é necessário prudência nas nossas atividades, é necessário que nós tenhamos paciência e que nós nos resignemos quando não somos chamados para essa aquela atividade que nós estamos querendo participar, ou estamos com vontade de participar, achamos que estamos preparados, quando na verdade a espiritualidade sabe mais do que nunca que nós ainda não estamos preparados, que ainda precisamos caminhar um pouco mais. Boa noite. É um texto interessante porque justamente quando Jesus só chamou Pedro, João e Tiago para ir com ele, por que não chamou os outros? Então, porque Jesus sabia intimamente que esses 3 estariam preparados para ver o poder da oração, o aparecimento de Elias. Então, ele queria que aqueles 3 que estavam com ele ali naquele momento presenciassem de todo o coração que a vida prossegue após a morte. Jesus trouxe esses 3 discípulos, o Pedro, o João e o Tiago, certo? Que ele confiava muito. Não é que ele não confiasse nos outros, mas esses 3 estavam mais preparados do que os outros. Por isso que ele diz nesse texto que qualquer coisa que você for fazer, você não haja imprudentemente, haja com a razão, haja com competência prévia, entendeu? Para que todas as suas decisões tomadas sejam de bons desejos, de bons ensejos, certo? E que todo a ordem natural de tudo ocorra como essas criaturas, como seus aprendizes, estudiosos, receberam essas revelações. Então, Jesus ali, ele orou, houve as transfigurações e ele levou a todos a intenção dos bons trabalhos pessoais de cada um daqueles 3 e mostrou que tudo aquilo ali, aquelas criaturas estavam prontas para servir, para educar-se e para o trabalho, entendeu? Que Jesus estava propondo naquele momento. Então, como já foi dito, às vezes a gente assume tarefas e tarefas quando a gente inicia em uma casa espírita, muitos afazeres, a gente se empolga, mas às vezes nós não somos chamados para aquelas determinadas tarefas porque ainda não estamos preparados para executá-las. Isso vale tanto para a vida profissional, para
em todos os seios sociais que nós frequentamos. Nós temos que ter conhecimento, preparação individual de cada um, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu aprendizado para externar o conhecimento. Graças a Deus. É um texto interessante, muito interessante, porque realmente nos remonta, não é, a necessidade que nós temos de nos prepararmos antes de fazer qualquer atividade, principalmente uma atividade do cunho, né, do ponto de vista espiritual. Porque muitas vezes nós podemos até estar preparados intelectualmente, sermos inteligentes, termos estudado, lido, compreendido, mas muitas vezes pode nos faltar o preparo emocional e espiritual. Quando eu falo preparo emocional, é aquela pessoa que está preparada intelectualmente, mas quando vai fazer um trabalho, se enche de orgulho, de vaidade, né? Falta ali a humildade necessária para reconhecer a importância do trabalho, inclusive de perceber que é um trabalho que ele não faz sozinho, ele faz junto com outras pessoas encarnadas, com espíritos desencarnados. Então, o trabalho realmente espiritual é um trabalho que requer não somente esse preparo intelectual e emocional, mas também um preparo espiritual. E muitas vezes nós não temos a dimensão exata do nosso preparo. Muitas vezes nós precisamos, né, da orientação de pessoas mais experientes, de pessoas que já trabalham na área há muito tempo, inclusive a ajuda dos nossos mentores, dos espíritos de luz, para que nós não, inclusive, comecemos um trabalho desta natureza e muitas vezes venhamos a prejudicar não somente a nós, mas também prejudicar o próprio trabalho e as pessoas que procuram esse trabalho. A gente vê aí na mídia, nas reportagens, mostrando quantos médiuns se perderam, né, com o trabalho, quando eles, no desenvolvimento do seu trabalho, se encheram de vaidade, se encheram de ambição por dinheiro. Então, isso a gente está vendo aí, vai ver muito na mídia, não somente no movimento espírita, mas como em outras religiões. Os religiosos que se envolvem sem um preparo emocional e espiritual para uma verdadeira doação de humildade, de caridade, de serviço ao próximo. Às vezes até ele começa o trabalho com este sentido, né? No sentido de prestar auxílio, de prestar serviço, mas no meio do trabalho ele como é que se diz assim, seduzido pela ambição, seduzido pela vaidade e termina se perdendo. Eu já ouvi uma vez Divaldo Franco falando que um dos problemas maiores dos médiuns é justamente esse, que ele se perde no meio do seu trabalho por causa da vaidade. E que ele sempre teve muito cuidado, porque os aplausos externos, eles estimulam essa vaidade. Então ele disse que ele sempre pedia ajuda do alto para que ele não ficasse vaidoso no desenvolvimento do seu trabalho. Então é necessário realmente não somente o preparo intelectual, mas o preparo moral, emocional e o preparo espiritual. E Jesus, com certeza, quando ele chamou apenas esses 3 discípulos, é porque ele tinha certeza de que somente eles estavam preparados, né, para o desenvolvimento daquela missão. Há tempo certo para tudo, né? Em relação aos trabalhos sublimes, assim como tudo na vida. E para tais tarefas é necessário, não como nossos irmãos bem explanaram, o preparo, a paciência, o estudo, a disciplina e a prática, como bem a Rita colocou. E isso não quer dizer que os outros trabalhos no bem não é válido, pelo contrário, cada criatura tem a oportunidade de servir de acordo com as suas possibilidades, mas cada um com a sua missão, com o seu conhecimento, né, com o seu adiantamento espiritual. E não adianta desejarmos grandiosas tarefas sem começar pelos pequenos degraus. E temos vários exemplos, né, como Chico Xavier, Divaldo Franco, até mesmo Emmanuel. A gente sabe da história de Emmanuel, todo
todo o trabalho que ele já fez em prol do Evangelho em várias encarnações. E muitas outras personalidades na história da humanidade, né, que traz uma bagagem já realizada, né, em outras existências. Então, precisamos nos alegrar, né, em poder realizar qualquer trabalho no bem que nos é oferecido e servir com amor e dedicação. Com os ensinamentos tão bem explanados por todos, nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece final. Vamos nos acalmando, levar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus. Querido Mestre Jesus, alimentados inicialmente pelo pão do Evangelho, pela leitura inicial e por tudo que foi falado em Teu nome, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos até Deus. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor, modelo e guia. Gratidão e o nosso louvor pela bendita oportunidade de estarmos aqui, nos evangelizando o nosso espírito, alimentando, Senhor, o Teu amor, a fim de solver esse alimento que engrandece e educa o nosso espírito nessa jornada. A nossa gratidão também aos bons espíritos que amparam todos os trabalhos da Cabir, todos os seus coordenadores e todos os participantes, Senhor Jesus. Esse trabalho que os espíritos superiores militam em nome do amor. Rogamos, Pai, pelos dirigentes desta casa, pelos seus familiares, e por todos os servidores e trabalhadores, e por toda a humanidade que seja amparada nesse momento tão difícil que estamos atravessando, Senhor. Senhor,
Estamos finalizando mais um trabalho em prol do nosso espírito, para que possamos, Pai, ser alimentados, educados pelo Evangelho. Gratidão te damos, Senhor, nessa noite. Gratidão, Pai, por essa santa e bendita oportunidade. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Eu vou passar de novo a programação. Eu não sei se todos viram, né? Eu já coloquei em ordem quem ia fazer a prece inicial, né? Só a gente trocou com o Marcos, né? Que ele não pôde participar. Mas eu coloco, e se vocês quiserem, eu coloco de novo, assim, uns minutos antes da gente começar a nossa reunião, para a gente não ficar assim um pouquinho perdido. Desculpa também se foi falha minha, mas assim, quando a gente faz a harmonização, aí eu começo a leitura, né? Sejam todos bem-vindos. E depois que eu leio o segundo parágrafo, aí eu solicito, né? Aí quem faz a prece inicial, pra gente seguir direitinho, pra gente não ficar um pouquinho perdido. Ô, Cris, acho que fui eu mesmo que me precipitei, viu? Não, fica tranquila. A gente tá se adaptando, sem problema. Fica tranquila. Maria Elisete, o que você achou do nosso estudo? Oi, boa noite a todos. Eu gostei. Hoje, por exemplo, sobre o assunto, né? Tem tudo a ver com a minha participação junto com vocês essa noite, né? Assim, a gente é chamado, às vezes a gente não tem aquela condição de estar à altura, né? Mas eu acho que se eu for convidada, eu acho que é porque eu tenho condições, eu vou ter que buscar mostrar que eu também tenho condições, entendeu? Um pouco nervosa, não sabia como funcionava, mas já deu para pegar mais ou menos, assim, né? Eu não sou muito de conversar, de falar, mas eu acho que vai dar certo. Eu vou tentar. Essa noite eu só escutei, eu gostei do que eu escutei, né?
Só tenho um pouco de insegurança em termos de explanar ali a leitura, falar sobre aquilo ali, mas eu vou tentar, se vocês me permitirem, eu vou continuar, vou tentar. A gente que agradece a sua presença, mas assim, todos recebem convite, oportunidades, e só que não basta também a gente só receber o convite, basta aceitar também. E você também aceitou, né? É um trabalho assim conjunto, né? Vem o convite, mas a gente precisa da vontade, do interesse para a gente participar. Mas fica tranquila, se você achar assim que na próxima semana você está um pouquinho nervosa, não tem importância, você se sente à vontade, né? Se você quiser falar, se você quiser esperar um pouquinho. E em questão de falar pouco, eu também falo. Agora que eu tenho que falar um pouquinho mais para fazer a leitura, né? Eu faço a leitura em uma semana, o José faz em outra. Mas eu também, assim, os meus comentários, eu tento ser assim simples, mas que passa alguma mensagem. E assim, um pouquinho nervosa a gente fica, mas a gente faz o que a gente pode. O importante é a gente estar aqui estudando, aprendendo. Fica tranquila. Só a vontade de estar já é tudo, né, Cris? Ah, é, sim. Um tempinho que a gente se dedica, né? Ainda mais nessa correria, muita gente, né, às vezes não tem muito tempo e já é importante isso. Eu mesmo também não tenho muita intimidade com esse mundo da tecnologia, não. Eu digo assim que eu sou uma vovó dinossauro, perdida nesse mundo virtual. Aí quando eu vou falar, eu fico toda assim também um pouco nervosa, mas com o tempo a gente se acostuma. É, sim. A gente fica tranquila. Alguém tem algo a mais para falar? Alguma sugestão também? Fique à vontade. Então tá. Agradecemos a todos, né? Vocês, os nossos irmãos espirituais, por mais essa oportunidade. E a gente se encontra na próxima semana. Gratidão a Com você. certeza. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa semana a todos. Então tá. Maria Elisete, dúvida vai ter eu falo contigo daí no privado. Eu vou acrescentar também no nosso grupo, tá bom? No grupo do Evangelho. Então tá. Todos. Tá bom, então. Eu vou ficar aguardando. Ansiosa. Mas eu acho que vai dar certo. Fazer um pouquinho, alguma coisa, né? Ser útil. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tá aqui para alguma coisa, não tá só para ficar ocupando espaço, não, né? É verdade. Então, vamos a obras, vamos fazer alguma coisa para, no caso, nos ajudar também, né? Que a gente faz mais pela gente até do que pros outros, na verdade, né? Uhum. E fazendo pros outros, a gente tá ganhando o que a gente precisa, o que a gente tá buscando. E conhecimento nunca é demais. Estudar nunca é demais. Então é isso. Então tá bom. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite. Amém. Muita paz. Muita paz para vocês também. Que assim seja. Assim seja.